Olá pessoal, de volta, eu, professor Wilson Cândido, com mais um vídeo da série Café com Estímulos e dessa vez conversando sobre Síndrome de Angelman, considerada um quadro com prejuízo persistente na capacidade de interação social por parte do paciente e com prejuízo no desenvolvimento de padrões que estão aí associados a padrões de repetição comportamental, foco de interesse restrito e repetição na sua forma de execução de atividades ou de interesses particularizado. Um quadro muito comumente associado ao transtorno do espectro do autismo e que traz algumas consequências que merecem a nossa atenção especial. A síndrome de Angelman traz características muito particularizadas, onde a perturbação, o transtorno manifesto por esse quadro pode causar ao sujeito prejuízos clinicamente significativos nas áreas social, nas áreas ocupacional ou em outras áreas importantes de seu funcionamento adaptativo. Tá? Se faz importante entender que é um quadro caracterizado por algumas características faciais distintas, dentre elas, boca de tamanho grande, com protusão da língua, a língua colocada para fora, queixo avantajado, lábio superior fino, dentes considerados relativamente espaçados. Além da característica física facial, pode vir associado, como já citei, ao autismo, mas também ao TDAH, por conta de evidenciar-se como um quadro que compromete a capacidade de atenção e causa prejuízos ou presenças acentuadas de agitação psicomotora, consequentemente um comprometimento de ordem neurológica, especialmente para a função executiva. Dentre ainda das características de prejuízos para a síndrome de Angelman, temos aí atrasos na aquisição motora, logo trata-se de um transtorno do neurodesenvolvimento que compromete a capacidade de andar, sentar, virar, a locomoção de ordem geral, podendo comprometer ainda a fala, em alguns casos, para a ausência da capacidade de fala, comorbidades associadas como quadros convulsivos, crises epilépticas, especialmente aquelas crises de microdescargas cerebrais, consideradas pequenas crises apenas de ausência, marcha com andar desequilibrado ou dificuldade na coordenação motora ampla, como já citamos aí nesse atraso de aquisição motora, a marcha com um padrão característico, com pernas afastadas e muitas vezes esticadas, estendidas. Enquanto natureza afetiva pode apresentar aí risos frequentes, os chamados risos imotivados, sono comprometido, entrecortado e muitas vezes com difícil capacidade para esse momento do relaxamento e sono, presença de características no padrão de formação da cabeça, como uma redução no diâmetro da cabeça e um achatamento de sua porção posterior, redução na pigmentação da pele, em muitos casos, apresentando aí tons mais claros do que o padrão familiar, além de uma maior frequência a cabelos finos, cabelos de cores claras e olhos também claros. Tá? Um padrão bem característico para a síndrome de Angelman. Presença de estrabismo em 40% dos casos e problemas associados a questões de ordem motora em 10% dos casos, como desvio na coluna, especialmente a escoliose, que ocorre aí de forma mais reincidente nos casos de Angelman. Como se dá o diagnóstico para a síndrome de Angelman? O diagnóstico não é uma condição feita apenas por um exame genético. Ele depende da reunião de várias características, como citamos anteriormente, de um exame genético que pode reforçar com maior segurança ao médico essa condição diagnóstica, além de outros achados clínicos que podem ser observados em exames específicos. Além da percepção das características descritas e da ocorrência de crises convulsivas, também se observa a presença de características muito particularizadas que diferem de outros quadros sindrômicos. Daí, fecha-se o diagnóstico por parte do neuropediatra, a partir de todos esse somatório de possibilidades, seja exames, características observadas, além de outros relatos que são de ordem familiar e institucional.
Em crianças que já desenvolveram a marcha, em crianças com síndrome de Angelman, que já desenvolveram um padrão de marcha qualquer, mesmo com o prejuízo citado, você vai observar a marcha que tem uma característica particular, né? A forma de andar chama a atenção pelo aspecto descoordenado, as pernas muito abertas, os braços ligeiramente abertos, como se tivesse dificuldade da manutenção do equilíbrio dinâmico. Essa é a possibilidade desse movimento numa tentativa de manter-se equilibrado, apresentando movimentos também associados à marcha, considerados cambaleantes ou trêmulos. Na síndrome de Angelman, o comportamento também se caracteriza a partir dessa expansividade e desses risos imotivados, que a gente citou como características afetivas aí. Já na capacidade de fala e comunicação, encontra-se um prejuízo muito acentuado, em muitos casos até a ausência de fala ou fala bastante reduzida. Daí a importância de um profissional da fonoaudiologia para trabalhar especificamente com esse contexto de linguagem, de fala e de comunicação, visando também a promoção para a sociabilidade. A importância de um profissional da fisioterapia para trabalhar questões de ordem motora, a importância de um profissional psicomotricista para trabalhar outras capacidades de organização desse movimento, e o terapeuta ocupacional, que entra aí como um estímulo a funções muito particularizadas, que são aquisições importantes para a capacidade de atenção e concentração, e além de promoção de situações para atividades funcionais e vida autônoma. Não esquecendo da importância de um profissional da educação que precisa trabalhar questões de ordem acadêmica específicas e pontuais para esse caso. O tratamento para a síndrome de Angelman é feito por equipe multidisciplinar, como eu acabei de citar. E para quadros que surgem aí com comorbidades como a epilepsia, se faz importante a intervenção médica para prescrição medicamentosa com anticonvulsivantes que vão melhorar a condição das crises convulsivas, consequentemente, melhoram os comportamentos que estão característicos ou associados ao quadro de Angelman. É importante nesse contexto que a família entenda como funciona o quadro sindrômico e entenda a importância de todos os serviços que estão agregados a esse plano de intervenção. Tá? Por mais prejuízo que Angelman possa apresentar, e aí já citou que também pode ter o autismo como característica comórbida associada à síndrome, além de outras condições que podem vir associadas, se faz importante o respeito à prescrição medicamentosa que o profissional da neuropediatria tão bem e de forma competente prescreve, tá? Respeitando o modelo de prescrição estabelecido, respeitando os horários para essa medicação e, mais uma vez, reforçando a necessidade de que a família, nesse contexto medicamentoso, precisa criar um elo de aproximação com o profissional médico que acompanha seu filho ou sua filha, para que possa acontecer uma possibilidade de trocas de informação para que essa medicação que foi prescrita seja monitorada por parte do médico a partir das informações que a família pode repassar, né? E aí entra a necessidade desse médico nessa parceria de orientar a família que aumente a dosagem, que diminua a dosagem, que intercale esse uso, que possa combinar com outra medicação, porque aí é uma área muito pontual do neuropediatra ou do neurologista que acompanha pontualmente esses casos, né, que tem aí a necessidade de medicação, tá? Então, reforçando aí, Angelman é um quadro comórbido de outras situações, ou pode ter outras situações comórbidas, dentre elas autismo, prejuízos intelectuais, epilepsia, além de outras condições que merecem atenção especial. Esse é mais um vídeo da série Café com mais estímulos. Eu sou o professor Wilson Cândido, espero estar contribuindo para a formação de cada um de vocês, seja da educação, da saúde ou de qualquer outra área que tenha interesse em trabalhar com pessoas. Abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.